Do ponto de vista demográfico, é natural que as comunidades se formem próximas a locais onde tem água, mas o município de São Caetano é diferente. Quem vive à margem do rio Ipojuca lamenta morar aqui. De noite, as muriçocas incomodam. Durante o dia, são as moscas que vêm dos dejetos despejados no Ipojuca. É muita sujeira nesse rio e não resolve fazer nada, nem nascimento, nem nada. Até as crianças. As crianças vivem doentes também, a gente também, né? Que vive perto desse rio e ele não resolve nada. Em São Caetano, o rio Ipojuca começa a dar sinais dramáticos de poluição. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, cerca de 40% das ruas da cidade são saneadas. Acontece que o esgoto de mais de 15 mil imóveis segue pela tubulação e é despejado diretamente no leito seco. O líquido que escorre é, na verdade, material descartado, sem receber nenhum tratamento. Desce até mesmo dejetos humanos. Para não serve para nada. Esse rio é muito poluído. Não presta nem para animais beber, quanto mais para a gente. Tudo isso poderia estar diferente há 6 anos, quando esta estação de tratamento de esgoto foi construída. Mas para começar a funcionar, o projeto precisava ser aprovado pelo DENIT, mas isso não aconteceu. Ele precisou ser refeito por conta da duplicação da BR-232, que divide alguns bairros da cidade, e por causa das condições do solo rochoso. Diante da impossibilidade de o esgoto bruto chegar até a estação, os equipamentos não foram comprados. O prefeito do município admite que, por conta disso, o esgoto não é tratado antes de ser jogado diretamente no rio. Fizemos um novo levantamento agora por conta de exigências da Funasa a respeito do custo de instalação da tubulação por conta do tipo de solo que São Caetano tem. É rochoso, é considerado boa parte ou grande parte de material de terceira, mas tudo isso nós estamos já viabilizando com um novo projeto. Ao contrário de outros municípios da região agreste, os entraves burocráticos e legais impedem que São Caetano esteja na lista das próximas cidades que serão beneficiadas com as obras de esgotamento sanitário tocadas pela Compensa. O investimento é de mais de R$1 bilhão, dinheiro obtido através de um empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Enquanto isso, outros projetos paliativos estão em execução para tentar combater a poluição que afeta diretamente a saúde do Ipojuca. Um deles é o Janelas para o Rio, que está em fase de licitação. Mas há quem aproveite a água poluída para lucrar com a agricultura. O verde das espécies frutíferas irrigadas às margens do rio Ipojuca contrasta com a coloração escura da água. Essas plantas aquáticas baronesas sinalizam que o nível é elevado de poluição. E esse é um trecho do rio Ipojuca, aqui em São Caetano. E o que chama a atenção é que agricultores da área utilizam, inclusive, a água suja para irrigação. A bomba está ligada, neste momento, puxando água para irrigar vários plantios, inclusive de berinjela e mamoeiros. As frutas e verduras produzidas são comercializadas no próprio local onde acontece o plantio. Caminhões também levam os produtos para serem vendidos nas feiras do município. A gente compra assim, mas geralmente a maioria das verduras sempre vem daqui, né, e de outros cantos, que é da beira do mesmo rio, né, aguado com essa água, né. Avançamos mais 36 quilômetros e chegamos ao nível mais alarmante de poluição em todo o percurso do rio. A infestação de jabutis e garças nos trechos que cortam as áreas urbanas da cidade é uma das maneiras de medir visualmente a poluição. São animais que se alimentam de produtos orgânicos, como dejetos humanos. De acordo com o levantamento do Plano Hidroambiental do Ipojuca, as principais fontes de contaminação do rio são os esgotos domésticos, responsáveis por 67,3% da poluição, seguidos pela indústria, com 26,7% da poluição, e outros fatores, como a agricultura, que atingem 6%. Caruaru, sozinha, representa 42% de toda a poluição que afeta o rio, em seus 323 quilômetros de extensão. Estudos recentes de análise da água mostram um alto teor de coliformes fecais. O Ipojuca entra na capital do Agreste com um pouco mais de 1 milhão de bactérias por milímetro de água e sai com mais de 50 milhões. O pico de poluição é no trecho próximo à Feira da Sulanca. O rio Ipojuca está numa situação muito delicada, né? Uma vez que ele praticamente é um esgoto a céu aberto. Ele chega a ter até 70 milhões de bactérias por ml. Qual parte aqui da cidade? Principalmente na Feira de Caruaru, onde a gente tem um acúmulo dos dejetos vindos da indústria e também dos dejetos domésticos.
Próximo à ponte Irmã Jerônima é outro trecho de poluição extrema provocada pela ação humana. Aqui encontramos muito lixo jogado pela população. São objetos grandes como sofás. Com isso, as galerias e bueiros entopem. E nas épocas chuvosas, a água sobe, inundando residências. Na rua Saldanha da Gama, as casas foram construídas muito próximas do rio, mas vários moradores não têm condições financeiras de morar em outros locais mais seguros. Tem que morar aqui porque é o jeito que tem mesmo, morar aqui. As condições só dá para morar aqui? As condições não dá para morar aqui, por enquanto é. E o marido é desempregado, aí pronto. Relatos não faltam de pessoas que ficaram desabrigadas. A água levou todos os móveis de Dona Anísia, que por pouco também não perde a vida, junto com a família. Eu e minha família saiu dali de cima, e veja a altura que nós saímos. A água chegou a cobrir a casa? Cobriu a casa. E aí foi um desespero muito grande. O pessoal sai, irmã, senão a senhora vai morrer. Essas casas construídas dentro do leito do Ipojuca, no bairro Severino Afonso, um dos mais carentes da cidade, é o maior exemplo do crescimento desordenado na área urbana de Caruaru, combinado à falta de fiscalização do poder público. Este é o primeiro obstáculo para quem mora desse lado aqui do bairro Severino Afonso, passar por cima de um pneu. São moradores de casas construídas praticamente dentro do rio Ipojuca, mas acontece que as escolas e o posto de saúde aqui do bairro fica do outro lado, então tem a outra parte do rio que fica exatamente no leito, composto principalmente por esgoto, e aí tem que atravessar, a ponte está destruída logo mais à frente e as pessoas têm que encontrar o lado mais raso para poder fazer essa travessia. Vou me aventurar aqui numa área muito poluída, né? Exatamente, tem que ter acesso diretamente na água para poder passar para o outro lado e aí resolver os assuntos, tanto para quem vai se consultar quanto para quem vai estudar. As construções irregulares e residências e até mesmo estabelecimentos comerciais às margens do Ipojuca desrespeitam as regras do Código Florestal. A área de preservação ambiental de um rio com largura de 8 a 10 metros deveria ser de 30 metros de cada lado da margem, mas nenhum órgão fiscalizador teve força suficiente para impedir as construções, que prejudica principalmente a população. As pessoas se aproximarem e se instalarem na margem de rio dessa forma, como a gente pode perceber aqui, nenhum governo, nenhum poder público vai ser capaz de dar garantia a essas pessoas. Foram desapropriadas por determinação judicial 62 residências e desde então a gestão vem monitorando, juntamente com a Defesa Civil e o órgão do controle urbano da URB, vem monitorando para que não aconteça novas ocupações. Cerca de 20 homens da prefeitura realizam um trabalho diário de limpeza do leito e margem do rio. Uma bola de neve, ou melhor, de lixo. Cerca de 30 toneladas de lixo e 27 mil metros de baronesas são retirados por mês de um raio de 17 quilômetros do rio que corta Caruaru. Mensalmente são gastos em média um pouco mais de R$250 mil na parte da limpeza do rio, viabilizando toda essa parte da limpeza que vem desde os canais até o rio. Os moradores da zona rural também sofrem com a poluição, que afeta 67% da água com coliformes fecais. Segundo dados da Agência Estadual do Meio Ambiente, a CPRH, ovelhas deste rebanho no sítio Jacaré estavam morrendo, até o proprietário descobrir que a causa era a água consumida pelos animais. Um veterinário pediu que a gente mandasse analisar a água, fazer a análise da água, e foi feita a análise da água. Depois que começou a colocar o produto na água, aí foi controlando e hoje, depois da água tratada, acabou-se o problema dos animais. Como o Ipojuca é um rio pluvial, nesta época do ano está seco. A água que chega ao sítio Jacaré é proveniente do esgoto da cidade. Para podermos entender melhor, na cidade de Belo Jardim, a existência de uma colônia de pescadores depende das águas do rio Ipojuca, que continua vazio. As chuvas dos últimos meses acumularam cerca de apenas 10% na barragem Pedro Moura Júnior, insuficiente para a retomada da atividade. A colônia, composta por 22 moradias, às margens do reservatório, está praticamente deserta. Agora, todos dependem da chuva para voltar para casa. O Ipojuca chegou a abastecer Caruaru por mais de meio século. A água limpa era acumulada neste açude público, que ligava o velho Cafundó até onde hoje é o Vassoural. O paredão foi destruído pela cheia de 1912, mas o registro ficou na obra do historiador caruaruense Nelson Barbalho. De lá para cá, a cidade foi crescendo, junto com a poluição do rio. Hoje, para ser recuperado, precisa de uma intervenção gigantesca. Nós vamos começar um sistema de esgotamento sanitário no Alto do Moura e também estamos fazendo um projeto para Caruaru toda, para toda a área, que ainda não tem esgoto. Caruaru é uma cidade que cresce bastante, a gente possa contemplar essa expansão já com redes de esgoto. Apesar de todo o cenário desolador, iniciativas que partem também de pessoas comuns dão fôlego ao rio Ipojuca, que tenta sobreviver.
Amanhã, no terceiro e último episódio da série Ipojuca, A Vida por um Rio, vamos mostrar o trabalho de uma ONG que promove a conscientização ambiental e a revitalização da mata ciliar, na tentativa de salvar o rio e cidades que se desenvolveram economicamente e culturalmente graças à preservação do Ipojuca.